O Vasco já tem adversário conhecido na semifinal da Copa do Brasil, mas domingo é jogo diante do Flamengo. Com quais condições o Coutinho vai para o confronto? O suíço Martinez vai para o jogo? O zagueiro Maicon, que fraturou o nariz. Ainda nesse vídeo, vou trazer uma entrevista exclusiva com o Marlon, fixo da Seleção Brasileira de Futsal. Ele vai para a segunda Copa do Mundo, ele já conquistou Liga dos Campeões. E adivinhe, onde ele começou a carreira adulta no futsal. Ele vai contar essa história. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no canal, não deixe para depois, você vai acabar se esquecendo e é muito importante para mim. O vídeo de hoje está especial, hein? Uma sexta-feira, domingo tem clássico no Maracanã, jogo diante do Flamengo, vamos falar sobre isso. Antes, preciso rodar a vinheta, tempo que você tem de se inscrever no canal. Tá inscrito no canal? Bom demais, o meu muito obrigado. O Vasco irá enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Não há o que se temer. Primeiro que o Vasco já eliminou dois Atléticos, né? Na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Tá faltando o Atlético Mineiro. Não há o que se temer. Um time que chega à semifinal da Copa do Brasil, como o Vasco chegou, ultrapassando os adversários da maneira que o Vasco ultrapassou, alguns com muita dificuldade, ou quase todos, mas o Vasco avançou, e agora está numa semifinal com um time melhor do que o Vasco que chegou até aqui. O Vasco de hoje é melhor do que o Vasco que jogou contra o Atlético Goianiense, contra o Água Santa, contra o Fortaleza. Esse Vasco é melhor, por várias questões, torcedor. Primeiro, é um time mais bem treinado, melhor preparado e reforçado. Teremos o Felipe Coutinho, teremos o Martinez. O Vasco, então, é um time melhor. Teremos o Jean, né? Estava esquecendo aqui. O Emerson. O Vasco, então, o Vasco de agora é o melhor Vasco do ano. Então, se o Vasco até o momento chegou na semifinal, daqui para frente pode-se esperar muito mais do Vasco contra o Atlético Mineiro. Eu prefiro o primeiro jogo em São Januário, é uma questão de preferência, para que o Vasco vença a partida e já tenha alguma vantagem no jogo da volta em Belo Horizonte. É uma questão de preferência, eu quero saber a sua, deixa aqui nos seus comentários. Domingo tem jogo contra o Flamengo, atenção, hein? Já uma exclusiva com o Marlon, jogador da Seleção Brasileira de Futsal, um dos líderes. Esse é o hotel da seleção aqui no Uzbequistão, na cidade de Bucara. Domingo tem jogo diante do Flamengo. Felipe Coutinho. Em quais condições o jogador vai para a partida? Ele foi preparado para esse jogo. Houve até, na minha opinião, o risco de não contá-lo na partida em Curitiba, justamente para prepará-lo melhor para o jogo diante do Flamengo. Então, eu espero o Felipe Coutinho atuando ao menos 45 minutos. Bem. Felipe Coutinho precisa estar bem. A gente ter o Felipe Coutinho jogando bem 30 minutos, 35 minutos, é o que importa. É o que basta. Ele precisa definir as jogadas, definir as partidas, participar efetivamente das boas jogadas ofensivas. Então é muito mais importante você ter o Felipe Coutinho, a exemplo do Payet, bem, quanto tempo? Você consegue jogar bem 40 minutos? Ok, então vamos lá, 40 minutos você jogando bem. Eu espero que o Felipe Coutinho esteja pelo menos 45 minutos na partida diante do Flamengo. Martinez irá estrear. O canivete suíço está pronto para estrear.
É uma incógnita? É claro que é. Uma curiosidade também, ver esse suíço jogando com a camisa do Vasco. E num grande jogo, né, contra o Flamengo. Uma expectativa, eu guardo, enorme, do Vasco ter este europeu no meio-campo, ajudando ali o Vasco. Ele vai estrear. O nome está no bid, ele vinha treinando no Gil Vicente, ele vinha jogando pelo Gil Vicente, ele realizou a pré-temporada, então ele está apto para jogar. O Maicon fraturou o nariz, diz ele que vai para o jogo. Aí é coisa de guerreiro. Com o nariz fraturado, entendendo que o jogo contra o Flamengo é um jogo importantíssimo, é uma demonstração de garra, de raça, de vontade e de exemplo. Eu fico muito preocupado com a saúde do atleta. Eu acho que nada mais importante do que a saúde do ser humano. Se o departamento médico do Vasco entende que o Maicon, mesmo com o nariz fraturado, pode jogar, não me refiro à parte técnica, nem à parte tática, e sim à saúde do jogador, que vá para o jogo. Que vá para o jogo, Maicon. Mas isso é muito do atleta, da parte individual. Se não lhe vai causar nenhum dano, que vá para o jogo, Maicon. Exemplo de raça, de gana, de garra e de disposição. Parabéns. Mesmo que o departamento médico diga que você não pode ir para a partida por conta da fratura, já está de parabéns. Só pelo fato de querer ir para o jogo com o nariz fraturado. Bom, conversei com o Marlon. Marlon, da Seleção Brasileira de Futsal, um dos líderes dessa seleção. Ele já foi para a Copa do Mundo na Lituânia, está nessa Copa aqui. O Brasil estreia amanhã diante de Cuba, aqui na cidade de Bucara. O Marlon já ganhou a Liga dos Campeões na temporada passada, retrasada, né? Não esse ano, no ano passado. Ele ganhou a Champions League, defendendo o Palmas de Maiorca. E aonde a carreira dele começou? No futsal adulto? Fala, Marlon, conta a tua história, caminho eu sei de cor. É verdade, meu primeiro ano como adulto foi no Vasco da Gama, era uma parceria Vasco-Vassouras naquele ano e começou no Rio de Janeiro. Você, naquela época, treinava em São Januário ou era em Vassouras? Não, primeiro a gente treinou em Vassouras, como era a parceria com a faculdade, lá a gente treinava em Vassouras, na cidade de Vassouras, mas depois mais pro final da liga ali, a gente teve 1 mês e meio, 2 meses treinando no São Januário, sim. Então conheço um pouquinho dali. E como é que era jogar com a camisa do Vasco? Para mim foi super legal, foi muito importante, era um começo de carreira, tudo era um pouco de novidade, digamos, e representar o Vasco era um orgulho no caso, né? A gente não fez uma boa campanha na liga, mas foi um ano de muito aprendizado, porque eu pude jogar bastante minutos em quase todos os jogos e foi super, super importante para minha carreira esse início. Também é um motivo de orgulho, né? Ter um jogador desse porte, desse quilate, que começou no Vasco, numa parceria à época do Vasco com o Vassouras, e que vestia a camisa do Vasco, e que treinou em São Januário, hoje brilhando no futsal mundial, defendendo as cores da seleção brasileira, que é comandada por um técnico vascaíno, que é o Marquinhos Xavier. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor.